Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Querido, abra comigo a palavra do Senhor em Lamentações capítulo 3, verso 21. Nós estamos na nossa reta final da nossa programação. Daqui a alguns minutos nós já estaremos nos colocando de joelhos na presença do Senhor. Mas eu quero deixar esse texto para mim e para a sua meditação. Lamentações capítulo 3, verso 21. Alguém orou esse ano pedindo problemas? Alguém orou pedindo: Senhor, mande bastante problemas? Se alguém tivesse orado, a gente ia fazer um exame médico. Ninguém ora pedindo problemas. Mas também você não precisa orar. Eles fazem parte da vida. Eles são inevitáveis. A Bíblia não diz que você deve orar pedindo, mas também a Bíblia não diz que você deve orar não pedindo. Porque foi o próprio Senhor Jesus quem disse: no mundo tereis problemas, desafios, angústias. Faz parte, queridos. São os problemas da vida, e como eles são necessários, muitas vezes para nos corrigir, para nos quebrantar, para fazer a gente rever algumas coisas, para nos aproximar mais de Deus, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Os problemas, eles são muito bons, porque eles sempre deixam boas lições. E Jeremias passou por um grave problema. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que ele, durante todo o seu ministério, profetizou para que o povo de Israel ouvisse a voz de Deus, que dizia: vocês estão andando, priorizando, fazendo coisas que não me agradam. Vocês estão vivendo uma vida que eu não planejei para vocês, e vocês precisam se arrepender. E o povo não deu ouvidos. O povo não se arrependeu dos seus pecados, o povo não mudou suas prioridades, o povo não se aproximou de Deus, o povo não melhorou a sua vida espiritual na presença do Senhor. E o profeta dizia: mas Deus está dizendo que se vocês não se arrependerem e voltarem-se para o Senhor, Ele vai disciplinar vocês, Ele vai tratar vocês, uma nação virá conquistar vocês. Israel vivia seu tempo áureo e achava que era impossível que uma nação pudesse derrotá-los, e a nação veio e os derrotou, e os levou cativos, e eles foram para o cativeiro. E agora estava então o profeta Jeremias profundamente triste, angustiado, vendo o seu povo sendo escravizado por uma nação dominadora, não por falta de aviso, não por falta de tentativas de Deus de abrir os olhos do povo, de aquecer o coração do povo, de santificar o povo, de trazer o povo de novo para aquilo que é prioridade, o reino de Deus, a caminhada na presença do Senhor. Ele tinha que lidar com isso. E é interessante que quando você vê a experiência de Jeremias, você percebe que quando a gente enfrenta problemas, duas reações são naturais, duas reações são inevitáveis. E a primeira reação é a angústia. Jeremias se angustiou. Isso está muito claro, irmãos, logo no início do capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, quando ele diz: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo, e fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem, quebrou os meus ossos, me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. E ele segue fazendo uma descrição profunda de um coração angustiado, de um coração que via a mão do Senhor pesar e não via solução nenhuma. Mas quem era Jeremias? Jeremias foi aquele a quem no capítulo 1 Deus profetiza dizendo assim: desde a eternidade eu te chamei para ser meu profeta. Jeremias é aquele que vai dizer lá no capítulo 28, profetizando contra Ananias, um profeta que fazia a vontade dos homens, diz assim: olha, você profetizou que Deus não mandou, a mão do Senhor será contra ti. O texto diz que aquele profeta mentiroso, aquele falso profeta, morreu na hora. Jeremias é aquele que no capítulo 33, o próprio Deus diz assim para ele: clama a mim e eu vou te responder coisas
Jeremias, que você não pode imaginar, que você não sabe, mas eu vou revelar para você. Jeremias era um homem que tinha profunda intimidade com Deus, mas nem Jeremias conseguiu passar pelo problema sem se angustiar. O que é que eu quero dizer isso para você nessa noite? Angustiar é normal. Se nem Jeremias conseguiu se controlar, se até Jeremias se angustiou diante dos problemas, exija menos de você. Encare com normalidade quando o medo e a angústia também entrar no seu coração por causa de situações que fogem do seu controle, que você olha e não vê uma luz no fim do túnel, que você não sabe e só tem os piores temores. Quando você chega ao ponto de dizer assim, não aguento mais ou não sei o que fazer, Jeremias também passou por isso. Essa é a primeira reação, ela é inevitável. A primeira reação de angústia, ela é normal, mas viver angustiado é pecado. Viver angustiado é falta de fé. Viver angustiado é você jogar no lixo suas convicções, a sua fé. Você pode se angustiar, você pode se assustar, mas você não tem direito nem motivos para viver angustiado. E a mudança de chave foi quando Jeremias diz no verso 21: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias mudou de atitude, irmãos, porque ele começou a ter uma nova perspectiva daquele problema. Ele trouxe à sua memória alguns princípios que eu e você não podemos esquecer. E o primeiro princípio que ele trouxe à sua memória é que Deus jamais desistirá de você. Deus não desiste de você. Os problemas virão, os momentos difíceis virão, mas isso não significa que Deus desistiu de você, isso não significa que não vai dar certo, isso não significa que a vontade de Deus não vai se cumprir. Pode ser que por um tempo você esteja atordoado, sem rumo e sem direção, mas coloque uma coisa na sua cabeça e jamais se esqueça disso: Deus não desiste de você. Não é esse problema, não é essa situação, não é esse momento que foge, que extrapola as suas forças, que vai destruir você. E ele diz isso muito claramente no verso 22 e no verso 23 na sequência, quando ele diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e elas se renovam a cada manhã. Está difícil hoje, a vontade que você tem hoje é de fugir, é de chorar, é de se rasgar, é de se desesperar, mas a misericórdia vai amanhecer amanhã de novo sobre a sua vida. Deus não desiste de você. Uma segunda convicção que você não pode tirar da sua mente: tudo que você precisa vem de Deus. Tudo que você precisa sempre virá do Senhor. A nossa maior angústia é quando a gente olha para uma situação que a gente não sabe como resolver, que a gente não tem resposta, que a gente não sabe para onde ir, que a gente não tem solução. A solução não vem de você. Deus sempre permitirá que algumas situações venham sobre as nossas vidas, das quais as nossas forças nos deixem humilhados, e a gente entenda que vem do Senhor, milagrosamente do Senhor, de onde você menos imagina, vem do Senhor. Verso 24, ele diz assim, olha que coisa linda: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Tem momentos na vida, irmãos, na minha vida, que eu não sei como é que eu vou acordar no outro dia, que eu não sei como é que eu vou chegar no final de semana. Tem situações na minha vida e na sua vida que a vontade que você tem é de desistir, porque você está achando que a solução vem da sua sabedoria, vem da sua decisão, vem da sua força. Tudo que eu preciso vem do Senhor. Jeremias trouxe isso à sua mente. Mas a última coisa que ele trouxe à sua memória, e isso lhe deu toda a esperança que ele precisava, é que ele entendia que Deus estabeleceu um tempo para tudo. Mesmo aquele cativeiro, mesmo aquela situação que estava acontecendo com o povo de Israel, que estava fora das suas forças, ele não tinha mais o que fazer. O cativeiro chegou, mas aquele cativeiro tinha uma data marcada. Aquele cativeiro não seria a destruição do povo de Israel e não seria para sempre. Teria um prazo. Tudo tem um prazo. A sua angústia tem um prazo. Essa falta de recursos tem um prazo. Essa escassez tem um prazo. Esses problemas pessoais, de relacionamento, de comunicação, tem um prazo. Esses problemas profissionais, tudo tem um prazo. Deus permite que venha,
mas tudo Deus estabelece um limite. E Ele dirá isso no verso 26, com essa linda declaração: bom é esperar tranquilo pela salvação que vem do Senhor. Você só espera algo que você tem certeza que virá. Você não espera algo que você não sabe que vai vir. Você está esperando alguém amanhã na sua casa, dia 1º. Você só está esperando se você sabe que virá. Você não vai esperar alguém que você não sabe que virá. Ele diz: bom é esperar a salvação que vem do Senhor, porque ela virá. Não quando eu quero. Como seria bom que fosse na hora que a gente quer, na hora que a gente acha que precisa, mas ela virá. Pode ser que dure uma semana, pode ser que dure um mês, mas ela virá. Ela veio ao longo de 2023, quando muitas vezes eu e você não sabíamos quando ia acabar. Acabou. Quando muitas vezes eu e você não sabíamos o que fazer, se resolveu. 2024 virão outros desafios, mas tudo que você precisa vem do Senhor, e Deus estabeleceu um tempo. No tempo certo, tudo se ajusta. No tempo certo, Ele quebranta corações. No tempo certo, Ele opera um milagre. No tempo certo, Ele abre a porta, ou a janela, ou o telhado. Ele faz a obra dele se cumprir. Deus não desistiu de você. Que o seu coração traga a memória que 2023 não foi fácil, mas você está aqui. Que vem os desafios de 2024. Ele não desistiu de você. Tudo que você precisa vem dele, e Ele estabeleceu o tempo certo para cumprir a sua promessa sobre as nossas vidas.